Olá pessoal, Ronei Gomes é o convidado das 5 perguntas de hoje. Executivo com larga experiência nas áreas de finanças, TI e supply chain de grandes empresas de bens de consumo, hoje atua como CFO Latam da Reckitt Benckiser, Higienes e Cuidado com a Casa. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina e com MBA em Nova York, Ronei comenta as principais diferenças entre a atuação de um CFO local e regional e também qual foi a evolução no papel do CFO com o passar dos anos. O CFO regional tem uma agenda mais estratégica, o CFO local tem uma agenda mais de execução. E quando os dois papéis são juntos, ou seja, quando o CFO é regional e local, é possível influenciar mais dando o exemplo. Porque você não é só o que define a estratégia, você também tem a possibilidade de executar. E principalmente quando você tem um mercado grande, pode realmente acelerar o desenvolvimento de algumas iniciativas, porque você pode dar o exemplo, pode influenciar e pode fazer a transformação muito mais rápido nos outros mercados. O CFO regional tem um papel também de fazer um pouco de filtro. Ele tem que entender um pouco dos mercados e saber comunicar com a casa matriz aquilo que está acontecendo nos mercados, de modo a liberar tempo para que o mercado local foque no negócio. Porque o CFO local tem muitas atribuições. O CFO regional, ele tem que fazer esse filtro, entender bem o que está acontecendo localmente e poder comunicar bem. Acho que um outro ponto que é super importante é essa questão da liderança dos talentos. Como líder funcional, o CFO tem que estar próximo dos talentos nos mercados, apesar de estar distante. É possível você gerenciar a distância com tecnologia, mas não é tão fácil você estar próximo dos seus talentos. Então, ter uma agenda de gerenciamento de talentos regional também é muito importante. No momento que você está nos mercados e está próximo das pessoas, conectar com as pessoas, porque é uma das poucas oportunidades que você tem para estar lendo a performance face a face com os teus membros da equipe que estão num outro país. A indústria de bens de consumo, tanto na América Latina como no Brasil, vem tendo uma performance complicada ao longo dos anos, né? São categorias que não têm crescido em volume e muitos dos países têm caído em volume e encontram hoje uma situação muito instável economicamente. Então, os consumidores têm pouca confiança para comprar ou para gastar e estão sendo cada vez mais seletivos nas suas compras. Isso faz com que a indústria tenha que se ajustar a esse ambiente, tentando trazer alternativas de valor. Como os players estão se ajustando a essa dinâmica? Não somente a indústria, mas também como o varejo. Os consumidores, nessa busca por economia, estão procurando canais alternativos, como o canal Cash and Carry, ou atacarejo, que se fala aqui no Brasil, onde se encontra produtos mais baratos. Eles estão buscando promoções, eles estão buscando alternativas como embalagens menores. Tudo isso está fazendo com que a indústria tenha que se ajustar rapidamente. O desafio é você continuar crescendo o negócio, mantendo as margens e fazendo o melhor que a concorrência para ganhar share. A indústria como um todo tem que se adaptar a esse ambiente de uma forma muito proativa. Qual que é o desafio, então, para os financeiros? O que os executivos de consumo estão fazendo? Acho que o primeiro ponto é tentar olhar a cadeia como um todo e encontrar eficiências, desde a compra da matéria-prima até o preço do consumidor na ponta. Claro que é fundamental também plataformas de inovação que possibilitem a manutenção dos preços ao consumidor. Inovação com novas atribuições de produto é o que faz também com que as empresas mantenham a margem. Então, é como trabalhar como business support, ou como área de apoio, com as áreas de marketing e vendas para você trazer mais inovação, ou inovação relevante para o consumidor, de modo que você mantenha os preços, e continuar trabalhando nos custos, na cadeia como um todo, de modo a encontrar eficiências para que você possa reinvestir em preço e das margens. O fluxo de caixa também é um ponto super importante, então a indústria também trabalha muito forte com seus fornecedores e com seus clientes para melhorar o ciclo de caixa num ambiente onde os clientes se financiam com a indústria também. Outro ponto importante na agenda do CFO de consumo é como encontrar o balanço entre a receita, lucro e gerenciamento de capital de giro com a agenda de ganhar market share. Todos os competidores estão muito pressionados, mas de verdade o grande ponto é como você viver nesse ambiente e conseguir fazer melhor que a concorrência.
Tem uma série de atividades do Conselho que tem interação direta com o CFO, desde as mais tradicionais, como auditoria interna, compliance, gerenciamento de risco, governança corporativa, até as mais estratégicas, como definição de fusões e aquisições, investimentos de capital. Esses temas estratégicos realmente também estão na dinâmica da agenda do CFO. Então, ter um CFO que está no Conselho, da perspectiva de que o CFO é CFO e conselheiro da mesma empresa, pode ser uma muito boa oportunidade para o CEO, que geralmente senta no conselho, porque vai ter um parceiro do time no negócio junto com o conselho e tendo a oportunidade de comunicar como o negócio está performando para o conselho e ouvindo diretamente do CFO. É uma boa oportunidade para o conselho, porque ouve diretamente do CFO e é a pessoa que mais entende de como os negócios estão performando, até algumas vezes mais até do que o CEO. E também é uma boa forma de interação entre os conselheiros e o CFO e o CEO para que a mensagem chegue mais rápido para os outros membros da gestão. Queira ou não queira, é mais uma pessoa do time de gestão que está no conselho e que vai receber uma mensagem muito clara do conselho sobre as estratégias e pode comunicar isso muito mais rápido para a gestão junto com o CEO. Quando um executivo que é CFO vai para o conselho de uma outra empresa, acho que também tem uma série de vantagens, porque o conselho recebe uma perspectiva externa, pode ter inclusive a visão de alguém que tem experiência numa outra indústria. Então acho que é muito enriquecedor para o conselho trazer essa perspectiva externa, principalmente se você traz um CFO que é mais estrategista e operador, porque esse cara já passou pelo dia a dia ou está no dia a dia, conhece a operação, sabe quais são os pontos, os botões que têm que ser apertados e traz uma confiança maior para o CEO e para o conselho sobre as decisões que estão sendo tomadas. E de alguma maneira ou de outra, com o conhecimento que ele tem da parte de finanças, pode ajudar também a tomar decisões de negócio mais acertadas. Para o CFO, que é CFO e conselheiro, também uma experiência muito boa, porque ele tem acesso à agenda estratégica, à definição da estratégia, acaba também interrelacionando com outras pessoas que não é o do seu dia a dia, e acaba tendo uma perspectiva mais de gestor, mais de gerente geral, e desenvolve uma capacidade de influência muito maior. O CFO passou a ser responsável também pela agenda de transformação. Ele passou a ser um líder mais multifuncional, passou a acumular mais responsabilidades que não necessariamente eram de finanças. Exemplos claros disso acho que a agenda de tecnologia da informação passou para a cadeira do CFO em muitas das empresas. Algumas áreas de supply, como procurement ou mesmo logística, passaram para a área de finanças. O financeiro acabou tendo muito mais responsabilidade ao longo do tempo, o que fez com que ele fosse desenvolvendo um papel mais de generalista. Com isso vem a agenda de transformação. Por ter esse olhar do negócio como um todo, olhando de ponta a ponta, ele passou a tocar algumas iniciativas importantes de transformação na organização e sempre buscando eficiência, ou seja, para que de verdade essas iniciativas de transformação, essas iniciativas de eficiência pudessem gerar recursos para serem reinvestidos no negócio. Sou de uma geração que evitava se expor. Eu acho que ao longo do tempo as coisas foram mudando e hoje as pessoas estão muito mais dispostas a demonstrar suas vulnerabilidades ou se expor. E esse é um tema que eu aprendi ao longo do caminho. Acho que o outro ponto vem muito de uma geração de muita dedicação ao trabalho. Acho que olhando no tempo, talvez dentro das escolhas que eu fiz, tentaria encontrar o melhor balanço entre vida pessoal e trabalho. Acho que o terceiro ponto, e que é chave nisso, é que ter muita ambição não é bom. É legal você ter claro um plano quando você chegar, ser ambicioso, saber o que você quer, mas tem que ter muito claro que o desenvolvimento da carreira é diferente para cada um. Cada um tem o seu passo, cada um tem a sua forma de chegar lá, não tem uma fórmula única. É importante você ter tempo numa cadeira, ter tempo numa posição e aproveitar as oportunidades que você teve. É importante você ter diversidade de pensamento. Mas mais do que ter diversidade de pensamento, você tem que criar um ambiente inclusivo para os diferentes, para que eles tenham como performar. Né? Isso é alguma coisa que no passado não era tão importante, mas hoje é muito chave hoje você ter isso para que o teu time possa performar melhor. São duas frases. A primeira delas fala: "Success is won by those who believe in winning and then prepare for that moment." O que quer dizer? São aqueles que realmente acreditam que é possível vencer, mas mais do que acreditar, se preparam para isso e estão dispostos a pagar o preço da preparação. Uma segunda frase, que também é do mesmo autor, é "Hard work beats talent when talent does not work hard." Por isso que eu falo que as duas frases são muito conectadas. Acho que é importante acreditar em você, acreditar em você, se preparar para isso
É importante ter talento, mas tem que trabalhar muito duro para conseguir chegar lá.